Continuação da trilogia tebana. Primeiro estamos no Édipo Rei. Édipo reaparece, vindo do palácio, e dirige-se ao Corifeu. Édipo: súplicas, proteção e alívio de teus males. Sem dúvida serão ouvidas tuas preces, se deres a atenção devida à minha fala, e tua ação corresponder às circunstâncias. Quero dizer estas palavras claramente. Alheio aos vãos relatos, preso à realidade, hei de seguir, ainda que só, o rumo certo. O indício mais sutil será suficiente, já que, somente após os fatos alegados, honraram-me os tebanos com a cidadania. Declaro neste instante em alta voz, Cadmeus, ordeno a quem souber aqui quem matou Laio, filho de Labdaco, que me revele tudo, ainda que receie represálias. Fale. Quem se denunciar não deverá ter medo, não correrá outro perigo além do exílio. A vida lhe será poupada. Se alguém sabe que o matador não é tebano, é de outras terras, conte-me logo, pois a minha gratidão virá juntar-se generosa recompensa. Mas, se ao contrário, cidadãos, nada disserdes, e se qualquer de vós quiser inocentar-se por medo ou para proteger algum amigo da imputação de assassinato, eis minhas ordens. Proíbo terminantemente aos habitantes deste país onde detenho o mando e o trono que acolham o assassino sem levar em conta o seu prestígio, ou lhe dirijam a palavra, ou lhe permitam irmanar-se as suas preces, ou sacrifícios e homenagens aos bons deuses, ou que partilhem com tal homem a água sacra, que todos, ao contrário, o afastem de seus lares, pois ele comunica mácula indelével, segundo nos revela o Deus em seu oráculo. Eis, cidadãos, como demonstro acatamento ao Deus e apreço ao rei há tanto tempo morto. O criminoso ignoto, seja ele um só ou acumpliciado, peço agora aos deuses que viva na desgraça e miseravelmente. E se ele convive comigo sem que eu saiba, invoco para mim também os mesmos males que minhas maldições acabam de atrair inapelavelmente para o celerado. Exorto-vos a proceder assim, tebanos, em atenção a mim, ao Deus por esta terra que em frente aos vossos olhos está perecendo, entregue pelos numes à esterilidade. Ainda que essa purificação forçosa não vos houvera sido imposta pelo Deus, não deveríeis deixar Tebas maculada, pois era o morto um homem excelente, um rei, cumpria-vos esclarecer os fatos logo. Considerando que hoje tenho em minhas mãos o mando anteriormente atribuído a Laio, e que são hoje meus seu leito e a mulher que deveria ter-lhe propiciado filhos, e finalmente que se suas esperanças por desventura não houvessem sido vãs, crianças concebidas por uma só mãe teriam estreitado laços entre nós, mas a desgraça lhe caiu sobre a cabeça. Por todos esses ponderáveis fundamentos, hei de lutar por ele como por meu pai, e tomarei as providências necessárias à descoberta do assassino do Labdácida, progenie do rei Polidoro, descendente de Cadmo e Agenor, os grandes reis de antanho. E quanto aos desobedientes, peço aos deuses que a terra não lhes dê seus frutos e as mulheres não tenham filhos deles, e sem salvação pereçam sob o peso dos males presentes ou vítimas de mal muitas vezes maior. Mas para vós, cadmeus que concordais comigo, possa a justiça sempre estar do vosso lado. E não vos falte nunca a proteção divina. Corifeu: escuta então, senhor, tuas imprecações compelem-me a falar. Não fui o assassino, nem sei quem foi.
Cabia a Febo, Deus profeta, que nos mandou punir agora o criminoso, dizer-nos quem outrora cometeu o crime. Édipo. São justas as suas palavras, mas ninguém detém poder bastante para constranger os deuses a mudar os seus altos desígnios. Corifeu. Veio-me à mente uma segunda ideia. Exponho-a. Édipo. Mesmo a terceira, se tiveres, quero ouvir. Corifeu. Sei que Tiresias venerável é o profeta mais próximo de Febo. Se lhe perguntares dele, ouviremos a revelação dos fatos. Édipo. Não descurei desse recurso, aconselhado há pouco por Creonte. Já mandei buscá-lo. Espanta-me que ainda não tenha chegado. Corifeu. E quanto ao mais, só há rumores vãos, remotos. Édipo. Quais os rumores? Quero conhecê-los todos. Corifeu. Dizem que Laio foi morto por andarilhos. Édipo. Também ouvi dizer, mas não há testemunhas. Corifeu. Mas, se o culpado for sensível ao temor, não há de resistir quando tiver ciência de tua dura, assustadora imprecação. Édipo. Quem age sem receio não teme as palavras. Corifeu. Vendo Tiresias aproximar-se. Já vejo aproximar-se quem vai descobri-lo. Estão trazendo em nossa direção um vate, guiado pelos deuses, único entre os homens que traz em sua mente a lúcida verdade. Então entra Tiresias, idoso e cego, conduzido por um menino. Édipo. Tu que apreendes a realidade toda, Tiresias, tanto os fatos logo divulgados quanto os ocultos, e os sinais vindos do céu e os deste mundo, embora não consigas vê-los. Sem dúvida, conheces os terríveis males que afligem nossa terra. Para defendê-la, para salvá-la, só nos resta a tua ajuda. Se ainda não ouvistes de meus mensageiros, Apolo revelou ao meu primeiro arauto que só nos livraremos do atual flagelo se, descoberto o assassino do rei Laio, pudermos condená-lo à morte ou ao exílio. Nesta emergência, então, Tiresias, não nos faltes, não nos recuses a revelação dos pássaros, nem os outros recursos de teus vaticínios. Salva a cidade agora, salva-te a ti mesmo, salva-me a mim também. Afasta de nós todos a maldição que ainda emana do rei morto. Estamos hoje em tuas mãos, e a ação mais nobre de um homem é ser útil aos seus semelhantes, até o limite máximo de suas forças. Tiresias. Pobre de mim, como é terrível a sapiência, quando quem sabe não consegue aproveitá-la. Passou por meu espírito essa reflexão, mas descuidei-me, pois não deveria vir. Édipo. Qual a razão desta tristeza repentina? Tiresias. Manda-me embora, assim suportarás melhor teu fado e eu o meu. Deixa-me convencer-te. Édipo. Carecem de justiça tais palavras tuas e de benevolência em relação a esta terra, que te nutriu, pois não quiseste responder. Tiresias. Em minha opinião, a tua longa fala foi totalmente inoportuna para ti. Então, para que eu não incorra em erro igual, Tiresias faz menção de afastar-se. Édipo. Não, pelos deuses, já que sabes, não te afastes. Ei-nos aqui à tua frente, ajoelhados, em atitude súplice, toda a cidade. Tiresias. Pois todos vós sois insensatos. Quanto a mim, não me disponho a exacerbar meus próprios males. Para ser claro, não quero falar dos teus. Édipo. Que dizes? Sabes a verdade e não a falas? Queres trair-nos e extinguir nossa cidade. Tiresias. Não quero males para mim nem para ti. Porque insistes na pergunta? É tudo inútil. De mim, por mais que faças, nada saberás. Édipo. Não falarás, então, pior dos homens maus, capaz de enfurecer um coração de pedra. Persistirás inabalável, inflexível? Tiresias. Acusas-me de provocar a tua cólera? Não vês aquilo a que estás preso e me censuras? Édipo. E quem resistiria à natural revolta ouvindo-te insultar assim nossa cidade? Tiresias. O que tiver de vir, virá, embora eu cale.
Édipo, mas tens de revelar-me agora o que há de vir. Tiresias, nada mais digo. Encoleriza-se, se queres. Cede a mais cega ira que couber em ti. Édipo, pois bem, não dissimularei meus pensamentos. Tão grande é minha cólera. Fica sabendo que, em minha opinião, articulaste o crime e até o consumaste. Apenas tua mão não o matou. E se enxergasses, eu diria que foste o criminoso sem qualquer ajuda. Tiresias, teu pensamento é este? Então escuta. Mando que, obedecendo a ordem por ti mesmo dada, não mais dirijas a palavra a esta gente nem a mim mesmo, pois és um maldito aqui. Édipo, quanta insolência mostras ao falar assim? Não vês que, aonde quer que vás, serás punido? Tiresias, sou livre e trago em mim a impávida verdade. Édipo, de quem a recebeste? Foi de tua arte? Tiresias, de ti, forçaste-me a falar, malgrado meu. Édipo, que dizes? Fala novamente, vamos, fala. Não pude ainda compreender tuas palavras. Tiresias, não percebeste logo? Queres que eu repita? Édipo, parece-me difícil entender-te. Fala. Tiresias, pois ouve bem, és o assassino que procuras. Édipo, não me dirás palavras tão brutais de novo. Tiresias, devo falar ainda para enfurecer-te? Édipo, prossegue, se quiseres, falarás em vão. Tiresias, apenas quero declarar que, sem saber, mantens as relações mais torpes e sacrílegas com a criatura que devias venerar, alheia à sordidez de tua própria vida. Édipo, crês que te deixarei continuar falando tão insolentemente sem castigo duro? Tiresias, se ao lado da verdade há sempre força, creio. Édipo, pois há, exceto para ti, em tua boca torna-se débil a verdade. Tens fechado os teus olhos, teus ouvidos e até mesmo o espírito. Tiresias, és um desventurado, dizendo impropérios que todos os tebanos dentro de algum tempo proferirão sinceramente contra ti. Édipo, tua existência é uma noite interminável, jamais conseguirás fazer-me mal. Tiresias, nem aos demais que podem contemplar a luz. Tiresias, nisto está certo. Os fados não determinaram que minhas mãos te aniquilassem. Cuida, Apolo, de conduzir-te ao fim. E os deuses tudo podem. Édipo, após alguns instantes de reflexão, são tuas estas invenções ou de Creonte? Tiresias, ele não é a causa de teus muitos males, tu mesmo os chamas sobre ti, mais ninguém. Édipo, bens deste mundo e força e superior talento, dons desta vida cheia de rivalidades, que imensa inveja provocais, preciosas dádivas, por causa do poder que Tebas me outorgou, como um presente, sem o gesto meu de empenho. Creonte, em tempos idos amigos fiel, agora se insinua insidiosamente por trás de mim e anseia por aniquilar-me, levado por um feiticeiro, charlatão, conspirador que só tem olhos para o ouro e é cego em sua própria arte e em tudo mais. Pois dize, quando foste um vate fidedigno, porque silenciaste diante dos tebanos ansiosos por palavras esclarecedoras, na época em que a esfinge lhes propunha enigmas? E não seria de esperar que um forasteiro viesse interpretar os versos tenebrosos, o dom profético te credenciaria? Mas não o possuías, como todos viram, nem por inspiração das aves, nem dos deuses, pois eu cheguei sem nada conhecer, eu, Édipo, e impus silêncio à esfinge. Veio a solução de minha mente, e não das aves agoureiras, e tentas derrubar-me exatamente a mim, na ânsia de chegar ao trono com o Creonte. Creio que a purificação desta cidade há de custar-vos caro, a ti e ao teu comparsa. Não foste tu um velho e logo aprenderias a força de suplícios. Não fosses tu um velho e logo aprenderias a força de suplícios que não deverias chegar assim.
a tais extremos de insolência. Corifeu. Em nossa opinião, a cólera inspirou tanto as palavras de Tiresias como as tuas, Senhor. E não é disso que necessitamos, mas de serenidade, para executar depressa e bem as ordens nítidas do Deus. Tiresias. Embora sejas rei, tenho direito, Édipo, de responder-te, pois me julgo igual a ti. Ao menos isso eu posso. Não me considero teu servidor, mas de Loxias, Deus profeta. Tampouco estou na dependência de Creonte. Minha cegueira provocou injúrias tuas, pois ouve, os olhos teus são bons, e todavia não vês os males todos que te envolvem. Nem onde moras, nem com que mulher te deitas. Sabes de quem nasceste? És odioso aos teus, aos mortos como aos vivos, e o açoite duplo da maldição de tua mãe e de teu pai há de expulsar-te um dia, em vergonhosa fuga de nossa terra, a ti que agora tudo vês, mas brevemente enxergarás somente sombras. E todos os lugares hão de ouvir bem cedo os teus lamentos, logo o citeram inteiro responderá aos teus gemidos dolorosos, quando afinal compreenderes em que núpcias vivias dentro desta casa, onde encontraste, após viagem tão feliz, um porto horrível. Também ignoras muitas outras desventuras, que te reduzirão a justas proporções e te farão igual aos filhos que geraste. Sentir-te-ás um dia tão aniquilado como jamais homem algum foi neste mundo. Édipo. Tolerarei tais impropérios vindos dele? Maldito seja pelos deuses neste instante. Por que não te retiras já deste lugar? Tiresias. Eu não teria vindo aqui se não mandasses, Édipo. É que se eu não esperava ouvir tais disparates? Se fosse previdente, não me apressaria a convidar-te a vir até meu palácio. Consideras-me louco? Mas para teus pais que te puseram neste mundo, fui sensato. Édipo, que pais, espera, que homem me deu a vida? Tiresias, verás num mesmo dia teu princípio e fim. Édipo, falaste vagamente recorrendo a enigmas. Tiresias, não és tão hábil para decifrar enigmas? Édipo, insultas-me no que me fez mais venturoso. Tiresias, dessa aventura te há de vir a perdição. Édipo, mas eu salvei esta cidade, é quanto basta. Tiresias, dirigindo-se ao menino que o guiava. Então irei embora. Tu, menino, leva-me. Édipo, leva-te logo. Aqui me ofendes, longe não. Tiresias, já me retiro, mas direi antes de ir, sem nada recear, o que me trouxe aqui, pois teu poder não basta para destruir-me. Agora ouve, o homem que vens procurando, entre ameaças e discursos incessantes sobre o crime contra o rei Laio, esse homem, Édipo, está aqui em Tebas e se faz passar por estrangeiro. Mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui, e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Ele agora vê demais. Ficará cego. Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terras de exílio, tateando o chão à sua frente com um bordão. Dentro de pouco tempo, saberão que ele, ao mesmo tempo, é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher de quem nasceu, e que ele fecundou a esposa do próprio pai, depois de havê-lo assassinado. Vai e reflete sobre isso em teu palácio, e se me convenceres de que agora minto, então terás direito de dizer bem alto que não há sapiência em minhas profecias. Tiresias retira-se guiado pelo menino e o Édipo volta ao palácio. Então vem o coro. Quem perpetrou com as mãos ensanguentadas, indescritíveis, torpes atentados, segundo a voz fatídica da pedra de onde provém o oráculo de Delfos? Para o culpado já chegou a hora de iniciar súbita fuga igual a dos corcéis velozes como os ventos, pois o filho de Zeus, divino Apolo, armado de relâmpagos ardentes, lança-se contra ele juntamente com as infalíveis, as terríveis fúrias
No Parnaso coberto de alta neve, acaba de estrondar a ordem clara. Todos saiam em perseguição do criminoso até agora ignoto, errante pelas selvas e cavernas e rochas, ofegante como um touro, seguindo a trilha adversa que o isola dos homens, o infeliz tenta escapar aos rígidos oráculos oriundos do âmago da terra, mas em vão. Eles, eternamente vivos, cercam-no. Terríveis, sim, terríveis são as dúvidas que o adivinho pôs em minha mente. Não creio, não descreio, estou atônito. Adejo o meu espírito indeciso, perplexo entre o passado e o presente. Que controvérsia pode ter havido entre os Labidácidas e o descendente de Pólibo? Nem nos tempos remotos, nem hoje sou capaz de vislumbrar realidade que me dê provas contra a inteireza e a boa fama de Édipo, e me decido a tirar vingança de um assassínio ainda envolto em trevas, optando pela causa dos Labdácidas. Apoliseus tem olhos para tudo. Eles conhecem as ações dos homens, mas um mortal, um simples adivinho, não pode conhecer-me. É inaceitável. Embora no saber um homem possa ultrapassar os outros muitas vezes, jamais, antes de ver ratificada a fala do adivinho, darei crédito à acusação lançada contra Édipo. Sim, foi aos olhos dos tebanos todos que outrora a esfinge veio contra ele, e todos viram que Édipo era sábio, e houve razões para que fosse amado por nosso povo. Diante desses fatos, jamais o acusarei de qualquer crime. Entra Creonte agitado. Creonte. Fiquei sabendo, cidadãos, que nosso rei lançava contra mim acusações terríveis. Não me disponho a suportá-las. Eis-me aqui, se em nossos infortúnios de hoje ele imagina que em atos ou palavras lhe fiz injustiças. Não quero prosseguir vivendo sob o peso de tal imputação. O dano que me causa essa suspeita não é pouco, é mesmo enorme se na cidade, se por vós, por meus amigos, sou acusado de traição ao nosso rei. Corifeu. Talvez aquela injúria tenha tido origem mais num arrebatamento que na reflexão. Creonte. Como terá podido Édipo supor que a culpa é minha se o adivinho mentiu? Corifeu. Ele falou assim, não sei pensando em quê. Creonte. Estava firme o seu olhar, o ânimo firme, quando ele me acusou desta maneira insólita? Corifeu. Não sei. Não gosto de encarar os poderosos. Vendo Édipo reaparecer, vindo do palácio. Mas ele próprio está saindo do palácio. Édipo, dirigindo-se bruscamente a Creonte. Que fazes, tu que estás aí? Ainda ousas chegar a mim? Tu que seguramente queres tirar minha vida e despojar-me do poder abertamente? Pois vejamos, dize agora, chegaste à conclusão de que sou um covarde ou um insensato para conceber projetos tão sórdidos? Acreditavas que eu não via tuas maquinações e não as puniria vendo-as descoberto? Dize pelos deuses, não é conduta de demente cobiçar seus sem bens e sem amigos o poder sem par que vem do povo numeroso e da riqueza? Creonte. Que podes esperar de mim falando assim? Deixa-me responder, pois sou igual a ti e julga livremente após haver-me ouvido. Édipo. És hábil em palavras. Sinto-me inclinado a ouvir-te, embora sejas inimigo e pérfido. Creonte. Primeiro, quero refutar essas palavras. Édipo. Primeiro, não me digas que não és culpado. Creonte. Se crês que a intransigência cega é um bem, enganaste. Enganaste. Engana-se. Eu. Deixa eu ver aqui. Édipo. Se crês que a ofensa não será punida, iludes-te. Creonte. Concordo com tuas palavras, mas revela-me o grande mal que em tua opinião te fiz. Édipo. Persuadiste-me ou não me persuadiste a consultar o venerável adivinho. Creonte. Ainda agora sou da mesma opinião. Édipo. E quanto tempo já passou desde que Laio? Creonte. Que fez o falecido rei? Não compreendo. Édipo. Morreu, ferido pela mão de um assassino.
Creonte, contar-se-ia uma sequência longa de anos. Édipo, e já Tiresias nesse tempo era adivinho? Creonte, ele já era sábio e reverenciado. Édipo, e ele aludiu então a mim alguma vez? Creonte, que eu saiba, nunca, ao menos em minha presença. Édipo, não te ocorreu mandar investigar o crime? Creonte, fizemo-lo de certo e nada descobrimos. Édipo, por que este adivinho sábio nada disse? Creonte, não sei. Quando não compreendo, silencio. Édipo, mas não ignoras e dirias de bom grado. Creonte, não calarei se for do meu conhecimento. Édipo, que sem haver entendimento entre ele e ti, jamais afirmaria ele que fui eu o acusador da morte trágica de Laio. O causador da morte trágica de Laio. Creonte, sabes que ele disse, mas eu também tenho o direito de fazer-te agora umas perguntas. Édipo, pergunta, não serei por isso criminoso. Creonte, quem sabe? Desposaste minha irmã Jocasta? Édipo, só posso responder afirmativamente. Creonte, partilhas o poder com ela em mando igual? Édipo, faço-lhe todas as vontades no governo. Creonte, depois de ti e dela, não sou eu quem manda? Édipo, é certo, e este fato agrava tua culpa. Creonte, segue meu pensamento e mudarás de ideia. Medita para começar neste detalhe. Crês que jamais homem algum preferiria o trono e seus perigos a tranquilo sono, tendo poder idêntico sem arriscar-se? Pois, quanto a mim, ambiciono muito menos a condição de rei que o mando nela implícito. Penso assim todos os homens comedidos em seus desejos. Sem me expor, obtenho agora tudo de ti ou não. Porém, se eu fosse rei, teria de ceder a muitas injunções. Por que motivo, então, me tentaria o trono, mais que essa onipotência livre de percalços? Não sou ainda cego a ponto de almejar mais que influencie o proveito consequente. Já sou por todos festejado, já me acolhem todos solícitos, e todos que precisam de ti primeiro me procuram. Todos eles conseguem tudo por interferência minha. Como haveria eu, então, de desprezar o que já tenho para obter o que insinuas? Seria tolo esse procedimento pérfido. O plano que imaginas não me atrairia e eu não o realizaria ainda ajudado. Queres a prova? Sem demora vai a Delfos e informa-te se relatei fielmente o oráculo. Ainda vou mais longe. Se me convenceres de haver-me conluiado com o velho adivinho, merecerei dupla condenação à morte, a minha e a tua. Não me acuses com base em vagas, pálidas suspeitas, sem me ouvir. Fere a justiça apelidar levianamente os bons de maus e os maus de bons. E desprezar um amigo fidedigno, em minha opinião, é o mesmo que menosprezar a própria vida, o bem mais precioso. Com o passar dos anos, seguramente reconhecerás tudo isso, pois só com o tempo se revela o homem justo. Mas basta um dia para descobrir o pérfido. Corifeu. Creio, senhor, que ele falou sensatamente, como quem faz esforços para não errar. Quem julga afoitamente não é infalível. Édipo. Se empregam a afoiteza para derrubar-me, insidiosamente devo ser afoito ao defender-me. Se eu não estiver atento, os planos deles podem transformar-se em fatos e os meus fracassarão inevitavelmente. Creonte. E que pretendes? Exilar-me desta terra? Édipo. Desejo a tua morte e não o teu exílio. Creonte. Seria justo se provasses minha culpa. Édipo. Comportas-te como se não devesses nunca ceder e obedecer ao detentor do mando. Creonte. A retidão faz falta em tuas decisões. Édipo. Quando se trata de meus interesses, não. Creonte. O meu também merecia igual cuidado. Édipo. És mau, Creonte. Creonte. Não queres compreender. Édipo. Mas deves-me da mesma forma obediência. Creonte. Se mandas mal, não devo. Édipo. Meu povo. Creonte. Também pertenço ao povo, que não é só teu. Corifeu. Vendo Jocasta sair do palácio, cessai, senhores, pois Jocasta vem saindo de seu palácio em boa hora para vós. Com a vinda dela, creio que deveis pôr termo, sem mais demora, ao vosso desentendimento.